Olá, eu concordo com você, está bem complicado, andou surgindo algumas dúvidas e aparentemente as respostas não estão totalmente claras, mas eu vou tentar te esclarecer bastante agora, dar uma aliviada aí nos seus pensamentos, para a gente tirar o que há de obscuro e esclarecer como é que está funcionando as perícias médicas e os auxílios-doenças, tanto o auxílio-doença padrão, aquele tradicional, como a gente já conhece, quanto o auxílio-doença com o documento médico, que foi uma novidade aí da pandemia. Eu já vou entregar o conteúdo, trazer essas novidades aí, o esclarecimento para você, mas eu primeiro preciso também de fazer o meu pedido, e esse pedido é bem simples e rápido. Contribua distribuindo esse vídeo, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, compartilhando aí o vídeo, o link com outras pessoas, com amigos. E é importante também que você clique no botão curtir desse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo, diga o que você está passando, diga o que de repente poderia ser melhor, qual a sua opinião sobre esse tema. E também o mais importante é você deixar aqui opiniões sobre temas que a gente possa conversar em um outro momento. Você acha que você precisa saber o que falta informação, o que poderia ser mais fácil em sua vida em relação ao benefício previdenciário e ao INSS, se você aprendesse algo que você ainda não sabe? Vamos lá? Então deixa um comentário aqui no vídeo que você contribui comigo e você contribui também com outras pessoas. E para finalizar essa sessão, eu vou te convidar a se inscrever no canal, clicando nesse botão vermelho que está aqui embaixo, e a gente então já vai logo para o nosso conteúdo, que eu sei que você está esperando por ele. Eu já vou começar falando de algo que é bem legal, que houve uma mudança no layout, na apresentação do aplicativo do meu INSS, tanto pelo aplicativo no celular, quanto também pelo site do INSS, além do aplicativo Meu INSS, também que é um site, né? Digamos assim, que não deixa de ser um site. Houve uma mudança no layout, que foi a separação do benefício de auxílio-doença padrão do auxílio-doença com documento médico. Agora, logo na tela inicial do aplicativo, você vai encontrar um botão, na verdade ele já estava lá, que é aquele botão Agendar Perícia. Porém, agora ele já está com a sua função correta, exclusiva, que é agendar a perícia mesmo, nada de diferente. Agendar a perícia é o auxílio-doença tradicional, digamos assim. Se é que podemos dizer que há algo tradicional com relação a esse benefício, é marcar a perícia, comparecer à perícia médica e ser avaliado pelo perito e então ter a sua resposta. Nesse caso, o procedimento é simples, na verdade voltou a ser como era antes. Você precisa apenas clicar no botão Agendar Perícia Médica e seguir os procedimentos dali para frente, escolhendo, logicamente, uma cidade que contenha vaga e peritos médicos disponíveis. Se você ainda tiver em dúvida sobre quais agências possuem perícia médica, você pode dar uma ligadinha no telefone 135 ou comparecer a uma agência do INSS e perguntar ali na triagem mesmo, aqui perto da gente, qual município tem perícia médica que está com perícia acontecendo, né? Que tem perito médico disponível para que eu possa fazer um agendamento. Esse é o tipo de pergunta que não tem por que não ser respondida. Certamente você vai ter a orientação que precisa, você pode voltar e dar continuidade no agendamento da sua perícia. Já o outro tipo de agendamento de auxílio-doença, ele é o que estava sendo tradicional durante a pandemia, foi criado para resolver o problema durante a pandemia. E como é que funciona esse auxílio-doença? Esse auxílio-doença, ele é um auxílio-doença que não precisa necessariamente de você fazer uma perícia. Você vai simplesmente requerer o benefício, vai juntar, além dos seus documentos pessoais, você vai juntar aí um atestado médico e o perito, à distância, vai avaliar esse seu requerimento, vai ver se você tem direito ou se você não tem, sem necessariamente ter que te avaliar pessoalmente. Só algumas características específicas. Nesse benefício, que na verdade não chega a ser assim o auxílio-doença, é uma antecipação, o valor está limitado a um salário mínimo. Só vai ser pago nessa antecipação ou nesse benefício de auxílio-doença com um documento médico, um valor limitado a um salário mínimo. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Eu acho que isso criou uma confusão, foi uma solução, é lógico, é uma solução, e quando você escolhe fazer uma solução para um problema que é sério, que é complexo, que é o caso da pandemia, você acaba criando um outro problema. O que a gente sempre espera é que esse segundo problema seja menor que o primeiro, senão não tem necessidade, não tem sentido criar um problema maior do que o outro que já havia. E nesse caso fica tranquilo, acertaram, fizeram um problema menor para resolver um problema maior. E eu também concordo com você que conceitualmente meio que não faz sentido, né, auxílio-doença com documento médico. Talvez fosse melhor auxílio-doença sem perícia médica, porque
antes estava meio confuso. Quando você clicava no botão, ele perguntava com documento médico ou sem documento médico. E eu acho que quase ninguém vai fazer perícia sem documento médico. Sem um médico ter falado que ele não tem condição, sem um médico ter dado um atestado. Então, só para esse vídeo ser esclarecedor, a gente vai seguir essa nomenclatura, mas não é que ela seja a melhor e a mais descritiva. Com o documento médico é quando você vai usar exclusivamente o documento médico para requerer o benefício, que é uma antecipação que está limitado a um salário mínimo. Beleza? E o outro é o tradicional. A gente não vai falar muito dele aqui, então o mais importante é a gente entender sobre essa antecipação, as suas características e o que você tem que fazer, como é que você vai proceder para receber aquela diferença do um salário mínimo para o valor que de repente você tenha direito, que talvez seja maior que um salário mínimo. E como é que você sabe disso? Porque o valor é 91% da média de todas as suas contribuições. Talvez você não saiba exatamente, mas se você é uma pessoa que recebe e contribui sobre o valor de 2, 3, 4, 5 mil reais, e você foi receber um benefício de um salário mínimo, geralmente é de se supor que vai ter uma diferença aí para você receber. Essa diferença é a parte final do vídeo, mas ela é muito importante, por isso eu já te peço para ficar até o final desse vídeo para você entender direitinho. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre o conceito da diferença entre essas duas formas, na verdade, de auxílio-doença, eu vou te trazer também a parte inicial, vou até colocar aqui na tela, a imagem do botão que você clica para fazer o tradicional, para requerer a perícia. Explicado o conceito, eu tenho uma coisa para te dizer do benefício padrão, tradicional e o conceito de como é que ele realmente funciona, tudo que você tem que fazer para tratar a pendência, o que é pendência, como é que isso funciona, como é que funciona até a questão do trabalhador rural para comprovar a atividade rural. Eu tenho um vídeo já gravado aqui, eu vou deixar um card, um botãozinho que vai aparecer aqui em cima com um i, geralmente é com exclamação, com i, não sei, e vai aparecer, você clica nele, você vai poder aprender sobre essas pendências e como é que resolve a questão do auxílio-doença normal, padrão, digamos, o que você tem que fazer para saber resultado, depois da perícia, etc. Nesse vídeo, então a gente vai se ater à questão do auxílio-doença com o documento médico. Saiu uma portaria conjunta número 47 agora de 25 de agosto e ela diz que esse auxílio-doença com documento médico, sem a realização da perícia, vai estar disponível para você solicitar então até agora 30 de novembro só. Porém, nós sabemos que isso pode ser prorrogado ou pode retornar em um momento posterior, caso a pandemia aí evolua de uma maneira que não seja legal. E a gente espera que isso não aconteça, mas você pode ficar preparado com a questão do conhecimento, tá? Saber o que você vai fazer e como é que você vai fazer. Isso já é importante você saber. E o mais importante desse vídeo daqui para frente não é só se preocupar com a questão de requerer isso, que eu vou te explicar como é que faz. O caminho é bem simples até. Ao invés de você clicar em agendar a perícia, você vai clicar em requerimentos e solicitações, algo desse tipo, que tem aqui um botão também na tela inicial do meu INSS. Depois disso, você vai atualizar os seus dados cadastrais, clicar em novo requerimento, na verdade, vai para a parte de atualização de dados cadastrais e depois sim, quando você vai escolher qual o serviço que você vai querer, aí sim você vai escolher auxílio-doença com o documento médico. É só começar a digitar auxílio-doença que vai aparecer auxílio-doença com o documento médico. Esse requerimento você não vai precisar de fazer perícia. Você vai apenas juntar o documento, o atestado e os documentos pessoais. Vou só aqui trazer uma característica importante, tá? O auxílio-doença com documento médico exige um atestado com prazo definido. O médico não pode colocar que você vai estar afastado por tempo indeterminado. Nesse caso especificamente tem que ter data fim do afastamento. Mas e se o médico não souber, ele coloca um prazo e o benefício na verdade está limitado a 60 dias. Coloque esse prazo de 60 dias com a condição de você retornar depois e pegar um novo atestado. Então só para frisar isso porque é importante. Na perícia médica, se o atestado não tiver prazo, o perito vai fazer a avaliação. Porém, no benefício com o documento médico, aquele que não vai fazer perícia,
precisa de estar lá definido. Muita gente teve benefício negado, só que não entendia bem porque estava lá que não adequava lá a norma, não estava adequada a norma, e na maioria dos casos era isso, porque o atestado médico não tinha uma data definida e a lei definiu que tinha que ter prazo, e o prazo do benefício agora é no máximo 60 dias, sem fazer a perícia médica. Para quem foi fazendo várias vezes não tinha problema, repetia, mas cada vez ia até no máximo 60 dias. Só então lembrando da questão do prazo que tem que estar definido nesse atestado médico. Agora eu vou te falar da complicação, das complicações, das coisas complicadas dos benefícios previdenciários na pandemia. What? Exageros à parte, a coisa mais complicada desse benefício é a questão de receber a diferença. Como é que eu faço para receber essa diferença? Porque passou a pandemia e de repente você tinha direito a um valor maior, como é que você faz para receber? A norma ainda não está 100% claro, mas eu tenho algumas coisas para te dizer que já vai dar uma esclarecida, vai dar uma tranquilizada para saber que isso está sendo resolvido. A primeira coisa que você tem que entender é que para receber essa diferença, efetivamente você vai ter que passar por uma perícia médica. Como é que você faz isso? Como é que eu vou agendar? Bom, você tem a opção de ainda não agendar. O que a norma cita é que em algum momento o INSS vai entrar em contato com você, te comunicando da possibilidade da perícia para fazer a revisão. Parece que o INSS teoricamente vai resolver isso e comunicar os segurados. É isso que eu consigo entender da norma que está valendo, que é dessa portaria 47, que saiu agora 25 de agosto. Mas ela teve uma alteração. Hoje ela ainda, as alterações que eu estou te falando, ela é bem nova, porque saíram outras portarias alterando ela. Mas isso não é muito importante para o nosso conteúdo. Para o nosso conteúdo é importante você saber que tem que haver uma perícia médica. Em termos práticos, a gente já também tem visto que algumas pessoas que fizeram perícia médica já, porque como já voltou as perícias médicas a acontecerem, a pessoa teve uma antecipação lá em abril, recebeu 2 meses, depois pediu mais um, vamos supor, recebeu lá 2 meses de antecipação em abril e agora marcou uma perícia presencial, ao invés de solicitar de novo com documento médico, encontrou a vaga numa cidade vizinha, foi lá e fez a perícia presencial. Em alguns casos o sistema já fez o batimento e pagou a diferença, foi retroagido o início do benefício, lá naquele período foi resolvido. Mas existem muitos casos diferentes, então o sistema ainda não está pronto, não está resolvendo todos os casos. Se você não recebeu, se você fez uma perícia e não recebeu a diferença, ainda não é o momento de pirar, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Hoje está sendo resolvido. Eu realmente, quando tiver isso bem esclarecido, vou voltar e vou colocar um outro vídeo sobre o tema aqui. Mas hoje é que não está perdido. Se você não recebeu a diferença, se você está bem, trabalhando, está tudo resolvido, não está apertado, fica tranquilo, segura e a gente vai trazer essas novidades para você do que você vai ter que fazer mais para frente para receber essa diferença. Se você ainda está com problema de saúde, talvez, e se você puder, ir até um lugar onde está tendo perícia médica. A gente sabe que a maioria das cidades não tem perícia, mas geralmente são nas cidades maiores e capitais. Mas se você pudesse dirigir a uma, lógico, depois de agendado direitinho pelo meu INSS, você fazer essa perícia e já vai pelo menos ficar registrado. Existe uma possibilidade de você já receber essa diferença lá atrás, do período para trás que você recebeu. Se por acaso você não receber essa diferença, ou você já fez a perícia e não recebeu, você vai ter esses benefícios, vão ter outras soluções para serem pagas através de revisão. Mas não sai abrindo revisão hoje de benefícios, porque não é o seu caso ainda. Muitas dessas coisas serão processadas automaticamente. Então, de repente, você arruma uma servição, você faz um monte de coisa para depois só criar mais confusão quando sair o automático. Então a ideia é que isso seja resolvido sem ação sua, sem você fazer nada. O próprio INSS resolve alguns automáticos, oportuniza de você fazer a perícia, mas também não há nenhum impedimento no caso se você, mesmo que não tenha mais direito ao benefício daqui para frente, mas recebeu antecipação, não há nenhum impedimento de você agendar uma perícia médica e lá fazer essa perícia para tentar resolver essa questão passada.
Mas essa é uma coisa sua, não é a solução que ainda o INSS apresentou. Eu pessoalmente acredito que essas coisas, a maioria delas serão resolvidas automaticamente para evitar todo esse desgaste. Mas eu gostaria de te esclarecer que se você está perdido, sem saber como fazer para resolver e para receber essa diferença da antecipação, que diferença? A diferença entre um salário mínimo e o tanto que você realmente teria direito, se é que você teria direito a mais de um salário mínimo, tá? Então, o caminho talvez seja esperar por enquanto, se você não estiver numa urgência muito emergencial mesmo, que te obrigue a fazer uma outra perícia só para tentar resolver isso. Agora que já deu uma acalmada aí nesse coração, dá uma respirada funda, clique aqui nesse botão curtir, deixe seu comentário. Só não ache que eu sou responsável por essas decisões, estou só trazendo a informação para você. Então vai com calma aí no comentário, né? Manda aquele abraço, que você fique bem e clique no botão curtir, porque eu estou torcendo por você, eu estou torcendo para o seu problema seja resolvido o mais rápido possível. Se inscreva, porque você se inscrevendo assim que eu colocar o outro vídeo ou outros vídeos de outros temas, mas no nosso caso, principalmente quando eu colocar esse outro vídeo sobre esse mesmo tema, esclarecendo aí então para receber essa diferença, como é que vai fazer, quando tiver tudo definidinho, passo a passo, aí você vai poder acompanhar, ser notificado. Para isso você precisa se inscrever no canal e apertar o botão ali que tem do lado, que tem um desenho de um sininho e marcar todas as notificações. Você fazendo isso, você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo, e não são tantas vezes assim, mas eu vou tentar trazer as melhores informações para você, quanto mais rápido possível para facilitar a sua vida. Beleza? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.